Terça-feira, 19 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. É de Passo Fundo e formada aqui pela UPF uma das 104 pessoas que tiraram a nota máxima na prova de redação da última edição do Enem. Também é ex-aluno da UPF, o jovem que aos 22 anos é um dos empossados no Tribunal de Contas da União em Brasília. Para os dentistas que desejam se especializar no atendimento de bebês e crianças, nós vamos falar sobre o curso de pós-graduação em odontopediatria. E também o Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Hospital São Vicente de Paulo completa 10 anos. A gente vai mostrar o trabalho desse que é o único banco aqui na região sul do Brasil. E ainda a revitalização de mais um local público com significado histórico e cultural para Passo Fundo. É o Espaço Roseli Doleski Preto, que abriga os museus, o Teatro Municipal, a Academia Passo Fundense de Letras e a Biblioteca Pública. Continue conosco porque você já sabe, né? Aqui encontra mais conteúdo. A gente começa a edição de hoje contando uma história que pode te motivar a crescer. Filho de uma dona de casa e de um enfermeiro, Marcos Alberto Wagner de Oliveira, morador do Distrito Federal, coleciona posses em concursos públicos pelo Brasil. Com apenas 22 anos, nascido aqui pertinho de Passo Fundo, em Palmeira das Missões, o jovem conseguiu se formar em economia pela UPF pouco antes de tomar posse no Tribunal de Contas da União. A jornalista Isadora Guerra esteve com Marcos e a gente confere essa história agora. Ele é ex-aluno da UPF, tem só 22 anos e agora é auditor do Tribunal de Contas da União. Nós vamos conversar com o Marcos Oliveira. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Tudo bem. Como é que foi a tua preparação aí para passar nesses concursos e desde quanto tempo que tu estuda para isso? Eu comecei com 16 anos, na época eu estava vendo o concurso do INSS, eu trabalhava num jornal local lá em Palmeira das Missões e eu comecei também a cursar economia lá na Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz o concurso dos Correios, por volta de 8 anos, que é a idade mínima para assumir no concurso, e fiz também do Banco do Brasil. 9 anos eu fui trabalhar do Banco do Brasil no município de Bossoroca, lá perto da fronteira, e trabalhei 1 ano, até os 20 anos. Quando eu fui para Bossoroca, eu tive que trancar minha faculdade. Quando eu estava lá, eu fiz mais 2 concursos, que foi Defensoria Pública aqui do Estado e o Ministério Público Federal. Daí eu me mudei para Passo Fundo, transferi minha faculdade para cá, fazer economia, e comecei a trabalhar no Ministério Público Federal. Então, eu fiquei mais 2 anos estudando, porque eu precisava, antes de tentar outros concursos, de nível superior, tem que ter a formação. Então eu adiantei algumas matérias e em 2 anos consegui me formar. E no começo de 2015 eu notei que podia fazer para técnico do TCU, que é de nível superior. Depois, como atrasou um pouco, eu notei que eu poderia fazer para auditor, que eu ia conseguir me formar até o final do ano. Então eu, mesmo cursando aqui, eu consegui estudar um pouco e tal. E eu apresentei a monografia 1 semana antes da posse, mas foi suficiente para tomar posse lá. E hoje já são 6 concursos aí que você passou. E como é que é essa rotina de estudo? Como você se dedicou para conseguir as aprovações? Como eu sempre trabalhei, eu uso bastante o tempo de final de semana e também durante a semana aproveito quando... exemplo, para o TCU, eu tinha as férias aqui da UPF, que eu podia estudar de noite. E quando eu estava estudando aqui, eu pedi férias no trabalho para poder estudar de dia. E como o fim de semana é mais livre um pouco, eu sempre aproveitei também para estudar. E existe algum segredo para passar ou é método mesmo? É só estudar, só isso. Pegar um material bom, fazer bastante questão e estudar o máximo que der. E teus planos a partir de agora, já que está lá no Distrito Federal, é auditor, qual é a tua ideia daqui para frente? Agora vamos ver como é que é o trabalho um pouco. Dentro do TCU tem bastante área de atuação. Eu também tenho a possibilidade de eu voltar aqui para o Sul. Isso depois, talvez uns 3 anos no mínimo, que é o tempo que a gente tem que ter para remoção. Mas tem muita coisa ainda que dá para fazer.
Tá certo, Marcos. Muito obrigada pela tua participação aqui. Sucesso, ainda mais sucesso na tua carreira. Obrigado. Tá certo? Nós conversamos então com o Marcos, que é auditor do TCU lá no Distrito Federal, ex-aluno da UPF. Voltamos ao estúdio. E ainda nessa edição a gente vai conversar com a jovem, também formada aqui pela UPF, que está entre os 104 brasileiros que tiraram a nota máxima na redação do Enem. Um caso suspeito de Zika vírus em Palmeira das Missões mobilizou a 15ª Coordenadoria de Saúde e a equipe de vigilância sanitária do município. O caso é de um menino que viajou para o Mato Grosso com a família e retornou com o diagnóstico da doença. Já em Palmeira, os exames necessários foram feitos e encaminhados ao LACEN, mas o resultado ainda não saiu. Como manda o protocolo, a região onde mora a família foi pulverizada para matar qualquer tipo de mosquito, especialmente o Aedes aegypti, o transmissor da dengue, do Zika e da febre chikungunya. O último levantamento rápido de infestação em Palmeira das Missões revelou que o município tem um índice de 6,5. Essa classificação é de risco de epidemia. Já estão em andamento as obras de revitalização de mais um local público com significado histórico e cultural para Passo Fundo. As melhorias estão sendo feitas no Espaço Cultural Roseli Dolesky Preto e devem ser concluídas até julho deste ano. Dos 4 prédios do Espaço Cultural Roseli Dolesky Preto, 3 são patrimônio de Passo Fundo. Grande parte da história da cidade está nesse espaço. A prefeitura do município já iniciou as obras de revitalização do entorno. Então nós estamos fazendo 2 intervenções no momento. Nós estamos trabalhando nos prédios, restauramos já o teatro, que está passando novamente por algumas adequações. Estamos trabalhando na restauração externa do museu e recuperando também um pavimento da Academia de Letras que estava sem conclusão. Era uma obra que tinha sido feita, mas não estava concluída. Na parte externa, que é o que a gente chama de entorno do Espaço Roseli Dolesky Preto, nós vamos atuar então na urbanização dessas praças, desde a esquina da Rua Marcelino Ramos, mais precisamente ali do Notre Dame, até a Estátua do Teixeirinha, teremos intervenções. A intervenção mais expressiva é nessa área central, em frente aos prédios históricos, em que nós vamos ter uma alteração de desenho, com novos pisos, acessibilidade, ampliação da segurança, criação de espaços de estar, iluminação e a ampliação da ciclovia até a Rua 7 de Setembro. O projeto do entorno na Avenida Brasil irá restaurar canteiros, os monumentos como o obelisco do centenário da cidade, instalar bancos novos e substituir algumas árvores. Aqui nós vamos ter um paisagismo um pouco mais limpo em alguns pontos para valorizar a visual dos prédios históricos, né? Mas com permanência também de sombreamentos e vegetação colorida. O mobiliário ele vai seguindo um padrão dentro do que nós já estamos colocando nos novos projetos, né? Então já dando uma unidade para a cidade, com um mobiliário mais resistente, com um design contemporâneo, ergonômico, né? Confortável e durável. A obra do entorno deve custar cerca de R$500 mil e ser concluída em julho deste ano. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider faz parte dessa área de restauração. Ele tem vários problemas internos, mas no momento está sendo restaurado apenas por fora. Nós não podemos começar a intervenção interna no museu sem antes, que é o que eu chamo vedar a entrada de água. Ele estava com diversos pontos de infiltração, sem pintura há mais de 20 anos, sendo que a pintura é o que protege. Então agora é uma intervenção que a gente chama de emergencial. Vedar as entradas de água, mexer no telhado, recuperar a argamassa, recuperar as janelas para evitar a degradação maior na parte interna. Entre o prédio dos museus e do Teatro Municipal será realizado um pórtico de acesso com um portão eletrônico. O pórtico será de circulação para pedestres e veículos. Vai garantir a segurança do acesso, vai embelezar, né? Nós temos ali ainda uma estrutura que deve permanecer por questões de segurança dos prédios, mas ela vai ser então recoberta por esse pórtico, que é um pórtico contemporâneo com a linguagem dos dias atuais, mas que vai fazer essa amarração entre os prédios e já coordenar a entrada e saída do público ali. Bom, a odontopediatria é uma área da odontologia dedicada à
especialmente a saúde da boca de bebês e crianças. Para você que é dentista e quer se especializar, a UPF está com inscrições abertas para a especialização em odontopediatria. Quem vai falar um pouquinho mais sobre o curso é o coordenador desta especialização, Dr. Eduardo Patucci. Seja bem-vindo, professor, aqui ao UPF TV. Muito obrigado, Thaís. Bom, qual é o diferencial deste curso em odontopediatria que a instituição está oferecendo? Thaís, eu acredito que o nosso diferencial, nós temos com uma infraestrutura muito boa, muito adequada, mas além do equipamento, da parte técnica, o nosso diferencial que eu considero, a nossa equipe, é o corpo docente. Nós somos oficialmente da área em 4 professores. Dos 4 professores, o mínimo que a gente tem são 13 anos de formação. Então, todos já têm uma bagagem profissional muito boa, têm uma experiência tanto docente quanto de consultório, e que isso pode agregar muito para o aluno, para o cirurgião dentista, para o dentista que está buscando uma especialização, vai agregar um valor muito grande na sua formação. E óbvio que nós contamos com uma infraestrutura clínica completa, um atendimento de paciente que busca essa instituição. A nossa ideia é atendimento em hospital também. Então, montar um sistema que o aluno possa aprender de todas as áreas ou um pouco de cada área que ele vai ter de vivência em consultório. Bom, professor Eduardo, dentro da odontopediatria, que temas vocês trabalham especificamente nessa especialização? Thaís, nós dividimos o curso em parte teórica e parte clínica, de acordo com as exigências, mas a gente tenta, por ser uma especialização, a gente tenta jogar o máximo possível do aprendizado do aluno para a parte clínica. Então a gente passa o conteúdo teórico e, obviamente, dessa clínica a gente vai dividir o paciente por baixa, média e alta complexidade, que é a rotina de consultório. Claro que a rotina de consultório, a maioria dos pacientes não tem uma alta complexidade, mas o aluno que vai se inscrever e vai realizar esse curso, ele vai sair daqui preparado, essa é a nossa ideia, obviamente, ele vai sair preparado para um mercado de trabalho que ele vai ter condições plenas de atendimento. Como é que o mercado vem absorvendo esses profissionais que se especializam em odontopediatria? É uma área, dentre as áreas da odontologia, que conversando com colegas daqui da região, norte do estado, conversando de outras regiões do estado e de outros estados também. Como o oeste de Santa Catarina, que participa com mais frequência. Com certeza, a região próxima de Chapecó, ela é uma região que sempre tem bastante aluno buscando especializações. Nós conversamos com os colegas e a gente visualiza que é uma das áreas que mais tem demanda por profissionais. Então, tem serviço público, tem serviço privado, que aquele aluno que sai especialista em odontopediatria, óbvio que não tem garantia de emprego, mas ele sai com um diferencial muito grande. E com mais um atributo para oferecer ao mercado, né? Com certeza. Olha, tem o telefone e o e-mail aí na tela com outras informações. Se você tem dúvidas, quer enviar um e-mail ou, de repente, entrar em contato por telefone. Inscrições até o dia 20 do mês que vem, até 20 de fevereiro, porque as aulas começam no dia 10 de março. E é cada vez maior, professor, também a procura de pais levando seus filhos cada vez mais cedo ao dentista. Quer dizer, não precisa aparecer o dentinho, mas já precisa ir ao dentista. Felizmente, Thaís, a nossa ideia é tanto que a gente tem uma das disciplinas que se chama odontologia pré-natal. Da mesma maneira que tem o pré-natal médico, a nossa ideia é que a gestante busque o serviço para, desde cedo, quanto mais cedo, maior a chance desse bebê ou criança no futuro vir a ter 0 de problemas. Tá certo. Professor, obrigada pelas informações. Sucesso aí em mais essa edição do curso. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e os estudantes que desejam se inscrever para o ProUni devem ficar atentos. Já estão abertas as inscrições que podem ser feitas até sexta-feira, dia 22, no site
prouni.mec.gov.br. A UPF está oferecendo 1.001 vagas para o primeiro semestre de 2016. Outras informações pelo 3316 7000. E depois do intervalo, a gente conversa com a passofundeense que é formada aqui pela UPF, que ficou entre as 104 pessoas que tiraram nota máxima na redação do Enem. E ainda o Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Hospital São Vicente de Paulo completa 10 anos. É o único aqui no sul do Brasil e a gente mostra esse trabalho depois do intervalo.